Bom dia. Oi, povo animado, assim que é bom. Muito bem, como a Fernanda disse, meu nome é Denis. Eu sou natural de Minas Gerais. E vir a Aracaju para mim é maravilhoso. É a segunda vez que eu venho a Aracaju. Eu sou de Minas Gerais, mas moro em Cachoeira Paulista há quase 15 anos. E por que vir a Aracaju para mim é maravilhoso depois de 5 anos? Porque a primeira e única vez que eu tinha vindo a Aracaju foi para passar minha lua de mel. Tenho maravilhosas lembranças dessa cidade, né? Sou casado com a Camila, tenho um filho de 2 anos, chamado Tiago. E quando me convidaram para vir aqui rezar com vocês, nesse mês da Bíblia, sobre a palavra de Deus, fiquei muito feliz de poder rezar com vocês, mas também poder retornar a essa terra de milagres, e que me deu esse presente de passar os meus primeiros dias de casado, né, com a minha esposa aqui. Então tenho maravilhosas lembranças da cidade e, claro, do povo desse Sergipe maravilhoso. Bom, meu nome é Denis, como eu disse, sou casado. Eu estudo Bíblia já há algum tempo, gosto muito. Eu me formei em letras e aí comecei a estudar Bíblia como literatura. E aí segui os meus estudos, fui fazer especialização, mestrado, hoje faço doutorado, estudando a Sagrada Escritura, sempre na intenção de tentar conhecer mais a Palavra de Deus e tentar ajudar as pessoas a conhecerem mais a Palavra de Deus. Hoje trabalho lá na Canção Nova, sou professor da faculdade da Canção Nova, também no curso de Teologia, dou aula de Bíblia lá no curso de Teologia, e nos finais de semana saio também para fazer esse trabalho de divulgar, né, esta Palavra de Deus, que a igreja nos diz que nós precisamos nos debruçar sobre ela. Mas não é se debruçar de qualquer jeito. Ela diz que nós precisamos nos debruçar gostosamente sobre a palavra de Deus. Essa expressão mesmo que a igreja usa num documento que ela fala da revelação de Deus na Sagrada Escritura. Ela fala assim que a gente precisa se debruçar gostosamente. Tem que ter gosto, tem que dar prazer. Dá trabalho? Às vezes dá um pouquinho, né? Porque tem umas palavras da Bíblia, umas passagens bem difíceis, mas não são impossíveis da gente entender. Mas é gostoso. Sabe por que é gostoso? Porque Deus fala conosco. Isso a gente não pode esquecer. Na palavra de Deus, por isso é a palavra de Deus, Deus fala. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, falou que tem 3 maneiras da gente se encontrar diretamente com Jesus: na Eucaristia, no irmão que sofre e na palavra de Deus. Mas aí não basta só ler como um livro qualquer. Tem que ler, ouvir a voz de Deus, responder a esse Deus na oração e ter essa experiência de se debruçar gostosamente sobre essa palavra de Deus que orienta a vida da gente. O nosso acampamento nesse final de semana fala que basta uma palavra, né, Senhor? E o Senhor vai mudar a minha vida. Então nós vamos ver uma palavra nessa primeira pregação. Pega comigo aí a sua Bíblia e abre por gentileza no Evangelho segundo São Marcos. Evangelho segundo São Marcos, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 1. Ficou fácil para você não esquecer, né? Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 1. Muito bem. Antes da gente ler, nós precisamos entender uma coisa. São Marcos, aí na sequência da Bíblia, ele vem depois de São Mateus, né? O primeiro evangelho que aparece para nós aí é o Evangelho segundo São Mateus. Depois aparece o de São Marcos. Mas na verdade, São Marcos foi o primeiro que escreveu um evangelho. Dos 4 evangelhos que nós temos, Marcos, Mateus, Lucas e João, o primeiro que escreveu o evangelho foi São Marcos. Os outros 3 ainda não tinham escrito o evangelho. Você sabe que Jesus morreu, ressuscitou, e aí os apóstolos, né, os evangelistas, foram passando para as outras pessoas tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, oralmente, verbalmente, foram contando aquilo para as pessoas. E um tempo depois, resolveram colocar aquilo de modo escrito, escrever isso para nós, e aí estão os evangelhos.
O primeiro que fez isso foi São Marcos, tá? Isso é importante a gente saber disso. Sabe por quê? São Marcos tem um objetivo principal. Ele quer mostrar para você quem é Jesus Cristo. Imagina, não tinha evangelho nenhum escrito sobre Jesus. Ele foi o primeiro. Então ele queria apresentar as pessoas para Jesus. Então a grande pergunta que tem que ficar na cabeça da gente, quando a gente lê o evangelho de São Marcos é: quem é Jesus? Será que eu conheço mesmo esse Jesus Cristo que eu sigo aí? Quando eu li o evangelho de São Marcos, eu fiquei birutinho, no bom sentido, né? Eu tenho 42 anos, comecei minha caminhada na igreja com 12, então tem 30 anos que eu estou tentando seguir Jesus Cristo, e depois de 30 anos eu vi que eu não conhecia Jesus, que eu achava que eu sabia quem era Jesus. São Marcos me ensinou isso. Mas vamos ver como é que isso funciona. Vamos ler aqui o primeiro versículo, vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Algumas traduções vão vir escrito Boa Nova do Evangelho, né? Início do Evangelho. Eu gosto mais dessa tradução, é a mesma coisa, mas eu prefiro a palavra princípio e vou explicar por quê. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, vírgula, Filho de Deus. São Marcos, no primeiro versículo dele, já fala para você quem é Jesus, para você não ter dúvida. Quem é Jesus? Ele é Filho de Deus. Na lata, ele já fala para você quem é Jesus. Já vou contar para você, Jesus é Filho de Deus. Só que vamos entender isso aí. Nós dissemos que o tema do nosso acampamento vai dizer que basta uma palavra. Então nós vamos pegar só a primeira palavra que aparece no Evangelho de São Marcos. Qual é a primeira palavra? Princípio. Certo? Não é isso que está escrito? Princípio do Evangelho princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio. Vamos falar só de uma palavra então, porque o tema do nosso acampamento é basta uma palavra. Jesus nos salva com uma palavra. Na verdade, Jesus nos salva até sem ler palavra nenhuma, sabia disso? Eu sou mineiro, eu gosto de contar caos, tá? Eu tenho esse pequeno problema. Contar um caos então, antes de continuar aqui, para provar para vocês que a Bíblia muda a vida da pessoa mesmo quando a gente não lê palavra nenhuma. Tem um homem que eu conheci. Esse homem, ele era viciado em jogo. Viciado em jogo. Começou, ele me contou essa história. Eu vi ele contando essa história. Ele estava perdendo tudo que ele tinha no jogo. Ele estava perdendo não só os bens materiais, não. Estava perdendo emprego, estava perdendo a esposa, estava perdendo os filhos. Ele estava perdendo a vida dele por causa do vício dele no jogo. Aí a mulher dele, uma mulher de fé, ela resolveu um dia ir à Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. Eles moravam numa região lá próxima a São Paulo. Então dava para ir de carro. Só que ela não dirigia na estrada, na rodovia. Então ela falou para o marido, eu quero ir no acampamento da Canção Nova, e eu vou pedir para você me levar e as crianças, ir dirigindo. Ele não queria ir, né? Mas teve que ir levar a esposa, porque ela não dirigia. Aí ele foi, chegou lá em Cachoeira Paulista, no acampamento. Ele não participou, não queria participar. Ele queria achar um boteco para ele beber e para jogar. Então ele deixou a mulher dele lá no rincão, com os filhos. Era na época que tinha aqueles bancos de madeira ainda, não tinha essas cadeiras confortáveis lá ainda. E aí a mulher foi lá participar do acampamento, e ele saiu para ir beber. Só que na hora que ele estava no meio do caminho, indo para o boteco, ele lembrou que a carteira dele ficou dentro do carro, e a chave do carro estava com a mulher dele. Então ele teve que voltar, e falou assim, eu vou lá, pego a chave com ela e vou para o boteco. Aí ele voltou. Na hora que ele voltou, tinha um senhorzinho que ia começar a pregar lá no rincão. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, um senhorzinho, um santinho chamado Monsenhor Jonas Abib. Vocês já ouviram falar dele? Graças a Deus. O padre Jonas ia começar a pregação. Aí ele abriu a Bíblia, o padre Jonas, e o homem chegando para buscar a chave do carro para ir lá para o boteco. Esse homem nem sabia que era Canção Nova, quem era Monsenhor Jonas, não sabia de nada não.
Aí ele entrou no meio dos bancos, de costa para o palco. Entrou no meio dos bancos para ficar de frente para a mulher dele. E foi pedir a chave para a mulher dele. Nessa hora, o padre Jones ia começar a pregar, começou a ler a palavra de Deus. Começando a pregar, começou a ler. Só que ele começou a ler aqui no finalzinho assim, ó, da página. E aquele homem não estava nem ouvindo o que estava acontecendo aqui. Aí o padre Jones ia continuar lendo a Bíblia do outro lado. Aí ele falou para o povo assim, leu o finalzinho da página e falou: vira a página, para continuar do outro lado, né? Aquele homem que não sabia nem o que estava acontecendo, estava lá pegando a chave com a mulher dele. Ele não ouviu a leitura da palavra de Deus. Ele só ouviu essa frase: vira a página. De costa para o palco ele parou. Ele falou que travou. Ele falou que travou e falou assim: é isso. Eu preciso virar a página da minha vida. Eu preciso recomeçar. Eu preciso começar a escrever uma nova história. Eu não posso deixar as coisas ruírem desse jeito. Eu vou perder meus filhos, minha mulher que estão aqui de frente para mim, olhando nos meus olhos. Eu não posso perder minha família, eu não posso perder a minha vida. Veja, gente. E aí esse homem mudou de vida. Voltou para a família, conseguiu resgatar o casamento, o amor pelos filhos, o trabalho, largou o jogo. Luta até hoje quanto visto no jogo. Mas olha, aquele homem, eu perguntei assim, mas que palavra estava sendo lida? Ele falou: não sei, porque eu nem estava ouvindo. Eu só ouvi a frase: vire a página. Ou seja, aquela palavra não foi proclamada para aquele homem, não. A palavra de Deus não foi nem lida para ele, porque ele não sabe o que estava sendo falado ali da palavra de Deus. Ele só ouviu um vire a página. Você está vendo o que a palavra de Deus é capaz? A palavra de Deus mudou a vida do homem, sem nem mesmo ter sido lida para ele. Imagina quando a gente lê, quando a gente se aprofunda, quando a gente estuda e reza com a palavra de Deus, o que ela não pode fazer com a mim e com a sua vida. Porque é Deus quem faz. Ela nem foi lida para aquele homem. E nós temos a oportunidade de ler, de rezar com a palavra de Deus, de nos debruçarmos gostosamente sobre a palavra de Deus. É claro que às vezes a gente se enrola um bocadinho, né? A gente pega umas passagens aqui que parece cachorro correndo atrás do caminhão. Você já viu cachorro correndo atrás do caminhão? Ele vai correndo, latindo, parece que vai engolir o caminhão, né? Ele vai correndo, latindo. Aí na hora que o caminhão para, ele para também, não sabe o que faz com aquilo, né? Às vezes a gente fica meio assim também, mas não tem problema. A gente tem como vencer essas dificuldades. Para isso nós estamos aqui nesse final de semana, para rezar com a palavra de Deus, mas também para aprendermos a cada vez mais, lermos e entendermos melhor, de acordo com o que a igreja nos ensina, o que a palavra de Deus nos orienta. Então vamos lá, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra princípio, pega aí, é a primeira que aparece então no primeiro Evangelho, correto? O primeiro Evangelho escrito é São Marcos, e a primeira palavra é princípio. Aí eu pergunto a vocês e a você que está em casa: qual é a primeira palavra que aparece na Bíblia? Você lembra? Princípio. No princípio Deus fez o céu e a terra. E o bonito que Deus fez o céu e a terra e viu que tudo era bom. Fez a criação toda e viu que tudo era bom. E tem gente que acha que viver é ruim, que essa vida é ruim, reclama da vida. Claro que cada um tem seus motivos, mas a gente tem que olhar para a vida com um olhar de otimismo, porque Deus criou tudo e viu que tudo era bom. Então veja, a primeira palavra que aparece na Bíblia: princípio. No princípio Deus fez o céu e a terra. A primeira palavra que aparece no primeiro Evangelho: princípio. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é à toa. Nós estamos falando só da palavra princípio. Não falei para vocês que a gente ia falar só de uma palavra por enquanto? Porque uma palavra pode mudar a nossa vida. Basta uma palavra tua, Senhor. Princípio. Então, se nós falamos que essa palavra aparece no Gênesis, vamos lembrar do Gênesis? Lembra do Gênesis? Deus criou o homem, criou a mulher. Aí Deus vivia lá no jardim com eles, andava, diz o Gênesis, pode ler lá. Deus andava no jardim, encontrava com o homem, com a mulher. Você já imaginou um trem desse? Você andando no meio da rua encontrar com Deus? Porque era assim, ué. Diz o texto que Deus andava pelo jardim e encontrava com Adão e com Eva. Você já imaginou? Você está andando para a rua fora aí,
Você encontra Deus na rua? Ô Deus, tudo bom? Bom, senhor. Passa lá em casa daqui a pouco tomar um café. Era assim. Você encontrava com Deus por aí, olha que coisa boa. Mas aí entra o pecado no mundo. A gente sabe da história, né? A serpente vai lá e convence a Eva que ela tem que comer o fruto que Deus proibiu, que Deus gente, é um negócio complicado, né? Tem um monte de fruta lá, tudo enquanto é tipo de fruta, e Deus fala assim: vocês podem comer isso aí até passar mal se quiser, isso aí tudo é de vocês, ó. Pode comer, pode passar no cabelo, tem mulher que gosta de passar uns trem no cabelo, nem para passar no cabelo, mas só uma frutinha, miserável, uma frutinha que tem lá ali no fundo ali, mexe com aquilo não. Qual é que dá vontade de comer? Que não pode, né? Aí Eva, a bendita da Eva, foi lá conversar, deu conversa para a serpente, apesar que é um negócio que eu não entendo. Agora é uma coisa de debaixo do meu braço, tá? Tirar do baixo do sovaco aqui, minhas conclusões. Por que a serpente foi tentar seduzir primeiro Eva ao invés de Adão? Eu achava que se ela fosse atrás de Adão, ela ia ter mais sucesso. Porque nós homens, nós somos mais mole para decidir as coisas assim. A gente não decide, mas volta atrás com mais facilidade. Mulher não, mulher quando resolve o negócio, ninguém tira da cabeça não. Não é verdade? Mulher quando converte mesmo. Mulher quando enfia na cabeça que tem que comprar um sapato, compra. Né? Mulher quando enfia um negócio na cabeça, ninguém tira não. Né? O homem não, já a maioria, né? A gente já volta mais atrás. Aí eu fiquei pensando, por que essa serpente foi atrás primeiro de Eva? Porque Adão e Eva tinham combinado com Deus: nós não vamos comer aquela fruta não, está combinado. Então eu pensei, mais fácil ir atrás de Adão, mas a serpente foi atrás de Eva. Eu acho, tá? A opinião minha, que a serpente deve ter falado o seguinte: a primeira parte está escrito na Bíblia, a segunda eu que estou inventando aqui. Ô Eva, come essa fruta aí, minha filha, você vai ficar inteligente, você vai saber sobre tudo. Não foi isso que a cobra falou? Aí Eva, o que a Eva falou? Eu não, uma mulher firme, né? Eu combinei com Deus, se eu combinei com Deus, acabou, não vou fazer nada disso não, hein? Combinei com Deus, mulher firme, decidida. Aí a cobra insistiu: não, come isso aí, você vai ser igual a Deus, você vai saber sobre o bem e o mal. E Eva firme: não, eu já falei para você, não vou comer esse trem não, eu não vou comer porque eu combinei com Deus, eu já falei. E a mulher quando dispara a falar, não para também. Eu já falei, não vou comer, eu já falei que não vou comer, não quero, não vou, porque eu já falei com Deus, eu não vou comer não adianta insistir não. E aí a serpente ficou insistindo: come boba, come esse negócio aí, você vai ser igual a Deus. Não vou, já falei que não vou, não quero, não posso, porque eu já combinei com Deus. Aí a serpente, mais sem recurso, falou assim: come boba, emagrece. Eu falei: então me dá. Deve ter sido só por isso, não é possível, para convencer aquela mulher a comer a serpente. Deve ter sido isso aí, eu acho. Foi a única coisa que deve ter convencido ela. Aí Eva come a fruta que não podia, fala com Adão, também convence Adão. Adão come também. E aí Deus vai atrás deles. Olha como Deus é bom. Deus vai atrás deles, querendo ajudar. E ele chega para Adão e fala: ô meu filho, eu estou sabendo que vocês comeram a fruta que não podia, é verdade? E ele não fala a verdade. Ele joga a culpa no outro. Ele jogou a culpa até em Deus. Você lembra o que está escrito? A culpa não é minha não, a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. Olha o que ele falou. Botou a culpa na mulher dele e não botou a culpa em Deus. Aí Deus falou: então vamos conversar com Eva. Chamou Eva, falou: ô Eva, minha filha, Adão está falando aí que a culpa de ter comido a fruta é sua, não podia, né? Aí o que Eva falou? Também tirou o corpo fora. A culpa não é minha não, a culpa é da serpente, ela que me convenceu. Está vendo? A coisa vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. As pessoas, nós, né? A gente comete um pecado, faz o mal e se afasta de Deus e começa a fugir da responsabilidade, jogar a culpa dos problemas que a gente causa no outro. Mas não para por aí não, porque eles se esconderam de Deus. Deus teve que achar os dois.
a gente se esconde de Deus, a gente joga a culpa no outro. Eles tiveram que sair do paraíso. Deus falou: então não tem como vocês ficarem aqui no paraíso. Criou-se uma barreira entre Deus e os homens. Lembra que Deus andava no jardim, eles encontravam com Deus toda hora, chamavam Deus para tomar um café? Acabou, eles não tinham acesso mais a Deus. Eles tiveram que sair do paraíso. Você já ouviu essa expressão assim: nossa senhora, eu vivia no paraíso e não sabia. Mas quando alguém fez uma lambança, ou você fez essa lambança, você teve que sair daquela situação? É isso aí. A morte entrou no mundo. Qual é o salário do pecado? A morte. Olha a bola de neve que vai se criando toda vez que a gente se afasta de Deus, toda vez que a gente peca. Vai virando uma bola de neve. É o que acontece conosco. E isso aconteceu lá em Gênesis, lá no princípio. Lembra da palavra que nós estamos pensando nela aqui? Aconteceu lá em Gênesis, princípio. Veja bem, Deus insiste no homem, que Deus nos ama. Adão e Eva se afastaram? Sim. Criou-se uma barreira? Sim. Mas Deus insistiu. Deus mandou os patriarcas, falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os filhos de Jacó, com José do Egito, com o rei Davi, com o rei Salomão. Deus foi insistindo para recuperar aquela proximidade, aquele amor com os homens, contato de amor com os homens, com os profetas. Insistiu com os profetas, com os reis, até que Deus falou assim: eu vou fazer tudo, eu vou dar meu próprio filho para recuperar essa relação com os meus filhos. E aí nós entramos no Evangelho, porque Jesus não aparece, não é no Evangelho? A gente tem o Antigo Testamento, em que aconteceu o Gênesis, e Deus insistiu no homem em tentar recuperar esse relacionamento com o homem, e chegamos no Evangelho, e o primeiro Evangelho escrito é São Marcos. Aí ele coloca aqui, princípio do Evangelho de Jesus. É que São Marcos dizendo para nós assim, ó: o mundo começa de novo. Aquele princípio lá do Gênesis, a coisa estava boa, mas não deu tão certo, porque criou-se uma barreira entre Deus e os homens. Agora, Deus envia seu próprio Filho. É Deus que se encarna, vem aqui para a terra. É Deus andando no meio de nós de novo. Olha que bonito. Deus acabou com aquela barreira. Quando Ele envia Jesus ao mundo, quando Jesus vem ao mundo, acaba aquela barreira. Antes, no jardim, Deus andava no meio dos homens, criou-se uma barreira por causa do pecado. Agora Jesus anda no nosso meio, não existe mais barreira. Deus anda no nosso meio de novo. A gente pode se encontrar com Jesus, como diz o Papa Bento XVI, pela palavra, pela Eucaristia, pelo irmão que sofre. Nós temos acesso a Deus de novo. Por isso é redundante falar isso, mas é isso mesmo. Nós temos um novo princípio em Jesus Cristo. Nós temos uma nova chance. Em Jesus nós temos uma nova chance. Não interessa o que aconteceu lá em Gênesis. Em Jesus nós temos uma nova chance. Não interessa o que aconteceu na sua vida ontem. Hoje você acordou, em Jesus você tem uma nova chance. Precisa confessar? O padre já está aí atendendo confissão. Em Jesus todos nós temos uma nova chance. Jesus dá isso para nós. Nós podemos recomeçar. A parte da manhã não deu certo, vamos recomeçar de tarde. A parte da manhã e da tarde não deu certo, vamos recomeçar de noite. É um novo princípio. Em Jesus nós temos um novo princípio. Eu não sei se alguma fase da sua vida o princípio não deu certo, recomeça, porque Jesus te dá uma nova chance. E isso é para qualquer pessoa, para toda e qualquer pessoa. Vou contar mais um caso. Lá na minha cidade de origem, lá em Viçosa, Minas Gerais, interior de Minas Gerais, lá tem uma cadeia pública, cadeia com, se não me engano, 10 ou 11 celas. E aí construíram um tempo depois um pequeno presídio. Então os presos foram todos levados para esse pequeno presídio.
A cadeia passou a funcionar como APAC. Não sei se vocês já ouviram falar desse sistema prisional. É um lugar em que não tem policial, não tem guarda, os próprios presos que cuidam de tudo. Não tem cela, são alojamentos. É um sistema novo e que todo mundo ajuda, todo mundo da comunidade ajuda esses detentos. Cursos profissionalizantes, cursos de alfabetização, os padres celebram, os pastores fazem o culto para os que não são católicos. E assim vão tentando formar o novo homem para devolvê-lo para a sociedade, para que ele possa retornar para a sociedade realmente recuperado. Isso tem dado certo, graças a Deus, em vários lugares do Brasil. Eu sou testemunha do que acontece e do que aconteceu, né? Porque agora já tem um tempo que eu não estou lá, do tempo que eu acompanhei lá na minha cidade. Só que quando for implantar esse sistema prisional na minha cidade, claro, assustou muita gente. Como assim vai deixar os presos com a cadeia? Só tinha um funcionário de portaria lá. Os caras vão fugir, vai dar problema. Então, antes da coisa funcionar, eles fizeram um debate público num auditório de uma universidade, a universidade onde eu estudava. E aí convidaram a toda a comunidade, inclusive todos o pessoal da área jurídica da cidade, né, os juízes, os promotores, etc. Estavam lá. Os juízes, por exemplo, compondo, os promotores compondo a mesa, inclusive, para debater sobre o assunto. E aí, eu tinha aula, eu estudava à noite. Aí minha aula terminou mais cedo para dar tempo da gente participar lá da audiência pública. Eu fui correndo para lá, e claro, cheguei atrasado, porque era longe o lugar, eu estava a pé, era longe. E quando você chega atrasado, é uma dica que eu te dou. Quando você chega atrasado, fica quieto lá no cantinho. Eu cheguei atrasado, o lugar estava lotado, e eu estava cansado, tinha trabalhado o dia inteiro. Eu estava procurando lugar para sentar, mas estava lotado. Aí eu fui enfiando no meio das cadeiras. Aí achei um lugar para sentar, assim, na terceira fila. Falei, ó, tem um lugar aqui vazio, que milagre. Sentei. Fiquei lá bonitão. Aí, a audiência rolando, o debate acontecendo. De repente, uma juíza lá, que era contra essa atividade na cidade, fala assim: os 11 detentos, eram 11 detentos que iam ser os primeiros que estavam vivendo nesse regime, estão aí sentados com vocês. E eu pensei, estão? Aí eu falei assim, estão aqui sentados com vocês. Eu gostaria de ler a ficha do senhor fulano de tal. E arrancou uma pilha, uma pasta desse tamanho, e mandou o fulano de tal, o senhor fulano de tal, se levantar. Ô gente, aí eu entendi porque o lugar estava vazio. O homem estava do meu lado. Pensa num armário. O homem era um cavalo. A mão dele, se ele botasse a mão na minha cabeça, o dedo dele vinha no meu queixo. E cara de mal mesmo, o cavalo. Eu, na hora que ele já levantou, eu já mijei todo. Tem jeito de me dizer a verdade. Eu falei assim, Deus que é pai. E a mulher começou a ler a ficha criminal daquele homem. Ô gente, aquele homem matou gente da família dele com a mão. E quanto mais a mulher ia lendo a ficha dele, cada crime mais complicado que o outro, mais eu ia. Aí eu já não estava me mijando mais, você já entendeu, né? Eu já estava precisando de uma fralda mais grossa naquela hora. E eu não conseguia, eu falei, se esse homem olhar para mim, eu desmaio. E ele não dava uma palavra, calado, olhando para a juíza falando da ficha dele. E ela leu as fichas, leu o crime e falou assim, eu vou parar por aqui, graças a Deus, porque tinha mais metade de uma pilha de pasta para ela ler. Ela falou assim, eu só quero lembrar o senhor, fulano de tal, de um tipo de crime que o senhor sempre comete. No tempo que o senhor estava no presídio lá, o senhor tentou fugir do presídio exatas 16 vezes. O que me garante que o senhor na APAC, que não tem vigilância, você pode sair a qualquer hora, o que me garante que o senhor não vai fugir? Foi a única frase que aquele homem disse a noite inteira. Doutora, do amor não tem como fugir. E ele estava lá até pouco tempo atrás. Acho que agora já está em outro sistema, outro regime. Já está, acho que no condicional, acho que já está liberto. Cumpriu a pena dele. Se converteu. Virou um trabalhador. Eu sei porque aí depois eu o conheci. Eu frequentei a PAC, ajudei eu e meu irmão mais velho. A gente ajudou lá, a gente participou. Meu irmão dá aula lá até hoje, sempre ajuda lá. Aquele homem precisava se encontrar com o amor. Ele cometeu crimes terríveis. Era de alta periculosidade. E a resposta dele foi essa.
doutora, eu não vou fugir, porque do amor não tem como fugir. Está vendo, gente? Aquele homem encontrou uma nova chance. Ele viu que ele tem um novo princípio. Todo mundo ali praticamente, inclusive eu, já tinha dado aquele homem por perdido. Falei, realmente, a gente fala isso, né, infelizmente. Isso aí não tem mais jeito não. A gente às vezes até fala um absurdo. Às vezes a gente fala assim, isso aí nem Deus dá jeito. Já ouviu falar dessa expressão por aí? É mentira. É mentira, porque todos nós em Jesus Cristo temos uma nova chance. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós estamos falando só de uma palavra, não estamos? Princípio. Como eu prometi a vocês. Princípio. Você tem uma nova chance. Eu não te conheço. Olhando aqui, eu não conheço ninguém pessoalmente que estão aqui. Então eu não sei da tua vida. Não sei o que você já fez nessa vida. Não sei que peso você carrega na sua vida. Não sei as dores que você sente por conta do passado. Quanta gente sofrendo e carregando peso do passado, de coisas que fez no passado e não se perdoou, já até se confessou 1000 vezes, mas no fundo não se perdoou, não aceitou o perdão de Deus, e carrega um peso, e a vida não vai para frente, e caminha triste. E tem gente que você pergunta, fulano, você está há muito tempo que você está triste, por quê? Não sei. É por causa do peso do passado, na maioria das vezes, porque não perdoa as pessoas, não perdoa a si mesmo, não perdoa a Deus, joga a culpa dos problemas, como Adão e Eva fizeram, nos outros. A culpa de eu estar assim é de fulano de tal, a culpa de ter acontecido isso comigo, é porque fulano fez isso, Eva mandou eu comer a maçã. A culpa é Deus, é sua, porque eu sei que pôs fulano na minha vida. Adão falou isso. Deus, a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. Talvez você tenha dito isso. A culpa, Deus, é desse pai que o Senhor me deu. A culpa é dessa mãe que o Senhor me deu. A culpa é dessa irmã que o Senhor me deu. A culpa é desse marido que o Senhor me deu. A culpa é desse filho que o Senhor me deu. Não sei em quem você tem colocado a culpa do peso que você carrega. Chega. Não faça como Adão fez. Tem gente também que a culpa disso aí é o capeta. O capeta que faz isso na minha vida. Ai meu Deus, o demônio não me deixa em paz. É o demônio que faz isso, por isso que minha vida não vai para frente. Eva fez isso. A culpa não é minha não, a culpa é da serpente. Deus, não fui eu que quis comer a maçã, foi a serpente, a culpa é dela. Chega de pôr a culpa nos outros, e inclusive no capeta. Larga o capeta para lá. Tem gente que fala mais a palavra capeta do que a palavra Deus. Você ouve mais falada com a palavra capeta do que a palavra Deus. Eu dei aula na escola, tinha uma professora de ensino religioso lá, que os alunos falavam para mim que ela falava tanto do capeta que parecia que ela já tinha ido no inferno. Cruz e credo, né? Veja, vamos parar de colocar a culpa das coisas que acontecem, dos altos e baixos da vida, nos outros, em Deus, e começa a ver o lado bom das coisas. Gente, em 2017 eu estava com a minha vida voando, trabalhando maravilhosamente no lugar que eu amava trabalhar, num que eu gosto, recém-casado, com um filho de 8 meses. Meu filho é uma bênção de Deus na minha vida. É daqueles que acordam bem-humorado, dormem bem-humorado, é igual a mãe, os dois contam piada o dia inteiro, faz graça o dia inteiro. E aí um belo dia eu descendo uma rampinha pequenininha no meu trabalho, e eu escorreguei, caí, eu quase perdi o braço esquerdo. Ainda, início de 2018, janeiro de 2018, meu primeiro dia de trabalho voltando das férias, estava indo dar aula, quase perdi o braço. Fiquei uma semana no hospital, uma cirurgia complicadíssima, muitas dores. A dor era terrível antes, durante e depois da cirurgia. E depois da cirurgia eu voltei para casa zureta, uma semana depois. Aí eu descobri que eu estava, por conta do excesso de trabalho, de atividades, eu estava com depressão média
ansiedade controlada, que os médicos falam, mas é uma ansiedade complicada, e estresse altíssimo. E eu não me reconhecia mais, eu não conseguia me controlar. Eu me tornei outra pessoa. Eu voltei para casa no domingo, eu sofri um acidente numa segunda e voltei para casa no domingo. Na segunda-feira seguinte, eu já estava zureta e pedi ajuda para minha esposa. Uma das minhas irmãs veio de Minas para me ajudar. Falei, me ajuda que eu estou zureta. Sabe aquele negócio de ficar no quarto fechado, escuro? Que quem tem depressão sabe o que é? Eu vivi um dia isso. Um dia de escuridão. E graças a Deus eu pedi ajuda. No dia seguinte já me levaram na psiquiatra, já estava um pouco melhor, já fui medicado. Até hoje, isso foi início de 2018, nós estamos em meados de 2019. Até hoje eu frequento a psiquiatra. Até hoje eu tomo medicação para me cuidar. Estou bem, graças a Deus, está equilibrado. Uma vez ou outra, uma vez no mês eu tenho. Se eu deixar de tomar um remédio que eu tomo hoje eu não posso deixar de tomar. Eu dou mas aí eu já sei que é por conta dessa questão psíquica. Aí eu já tenho que. Mas é altos e baixos da vida. E minha vida estava voando. A vida é assim, ela é cíclica. Tem época que está bem, está dando tudo certo. Tem época que as coisas não se encaixam, né? E às vezes demora a passar. O povo passou 40 anos atravessando o deserto, mas chegou na terra prometida. Vamos parar. Eu não posso colocar a culpa de eu ter caído em quem fez a rampa daquele jeito, porque estava molhado e não botaram a cobertura na rampa, por isso, por aquilo, porque me venderam um calçado que escorrega. Eu não posso botar a culpa no meu estado psíquico, porque me botaram muito trabalho para fazer, porque o trabalho era estressante, porque isso, porque aquilo. E eu vou deixar de passar um novo princípio, e vou dizer para vocês, sem falar mentira aqui para você, não falo não. Esse acidente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Sabe por quê? Porque eu estou aqui hoje. Porque se não tivesse acontecido aquele acidente, eu não estaria aqui hoje. Sabe por quê? Eu estudei Bíblia, como eu falei para vocês, para tentar ajudar o povo de Deus. E eu tinha esquecido disso. Eu só estava trabalhando. Mesmo finais de semana eu já não saí em missão, por exemplo. Eu já não li a Bíblia nem com meu filho. Eu já não tinha tempo, muito tempo. E eu amo meu filho, ficar com ele. Minha vida estava uma correria. Hoje, minha vida está mais equilibrada. Eu tenho tempo para minha esposa. Eu tenho tempo. Ó, estão soltando até foguete aqui para comemorar, tá vendo? Eu tenho tempo para o meu filho. Eu tenho tempo de qualidade para o meu trabalho. Eu reorganizei minha vida profissional. Os horários, o que eu faço, o que eu não faço. Aprendi a dizer não para as coisas que não eram para eu fazer. Estou reaprendendo muita coisa. Para mim está sendo um novo início. Não era nem para eu contar isso aqui, ainda mais televisionado, né, que é tão íntimo, mas a vida da gente tem que falar. Deus, eu falei para Deus nessas férias, Deus, foi quando eu admiti, falei, Deus, obrigado. Obrigado por tudo que me aconteceu e tem me acontecido. Porque o Senhor está me dando uma nova chance de recomeçar um novo princípio. E aí, quando acabaram as férias, no dia dos pais, espera aí que eu sou chorão. No dia dos pais, minha esposa me dá a notícia que está grávida. Olha que maravilha. Estamos grávidos, segundo filho. Quer sinal maior de um novo princípio? Quer sinal maior de uma nova chance? Então aproveita os momentos, às vezes de decepção, de frustração, de dor, porque eu sofri 6 meses com uma dor que não passava no braço, e tendo que lidar com as questões psíquicas. Foram 6 meses terríveis, física e psicologicamente. Eu não dormia, e muita dor. Mas foi uma bênção de Deus, porque com o tempo Deus foi me mostrando, você vai ter, eu quero para você um outro caminho, eu tenho para você um novo caminho, vamos começar de novo, um novo princípio, eu quero te dar uma nova chance, para você voltar a ser aquele Denis que você era, para você voltar a fazer as coisas que você acredita. E graças a Deus, tudo isso me aconteceu. A gente tem que saber aproveitar algo que acontece. Todos nós vamos passar por momentos de altos e baixos, mas não podemos ficar colocando os momentos de baixa
achando culpados, senão a gente não sai daquilo, e a vida não anda. A minha vida, graças a Deus, está andando, e acredito eu na graça de Deus. O maior sinal disso é Deus nos dar a graça de sermos pais de novo. Não sei ainda se é menino ou menina, ainda não dá para ver se é menino ou menina, mas nós estamos muito felizes, entendendo que Deus está nos dando, está me dando, especialmente por conta de tudo que eu vivi, uma nova chance, um novo princípio. Isso é para mim, é para aquele homem que matou a família, matou um monte de gente. Isso é para aquele homem que estava abandonando a família por causa do jogo. Isso é para você. Isso é para você que está em casa. Deus te dá uma nova chance. Eu não te conheço, eu não sei o que você está vivendo agora, de dor, de sofrimento, de tristeza. Eu não sei o que você já viveu no passado, que ainda você carrega de peso. Mas chega. Largue o peso do passado e viva o momento presente, mesmo que seja de dor. Porque é Deus querendo te dar uma nova chance. É Deus querendo recomeçar. Para chegar na terra prometida, a gente precisa atravessar o deserto. Para chegar na ressurreição, a gente precisa passar pela cruz. Não há ressurreição sem cruz. Não há terra prometida sem deserto. Não há ressurreição sem cruz. Eu quero te fazer um convite. Que você feche os seus olhos um pouquinho. Respira fundo. Você também que está em casa. Respira fundo. Tem gente que tem dificuldade de respirar fundo também por causa do peso que carrega, né? Das coisas do passado. Então respira fundo. Se ajeita onde você estiver. E fecha um pouquinho os olhos. Fecha um pouco os olhos. E lembra, vamos usar da nossa memória. Ela nos ajuda muito a rezar. Lembre aí de uma situação na tua vida. Qualquer situação, mas que você nesse dia, nessa hora, teve a certeza que Deus estava com você. Eu não sei que situação é essa. Tenta puxar na memória. Talvez um momento de alegria, de felicidade, como o nascimento de um filho, uma data especial, o dia do casamento. Você teve a certeza da presença de Deus. Ou um dia de dor, a perda de alguém, um dia de sofrimento, mas que você não teve dúvida, Deus está comigo. Se lembre desse dia. E o que você experimentou nessa hora? Traga essa experiência de novo para agora. É Deus querendo fazer você se lembrar da presença dEle na tua vida, para mostrar para você que Ele não te abandona, não te abandonou em nenhum momento e nunca vai te abandonar. Ele está com você, Ele está diante de você, te oferecendo uma nova chance, um novo princípio. Mas você tem que querer, você tem que escolher. Eu quero essa nova chance, mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à desesperança, em meio à dúvida do que vai ser da minha vida daqui para frente. Eu quero essa nova chance. E se você quer essa nova chance que Deus te dá, esse novo princípio, aí eu te convido agora a ficar de pé. Fica de pé e numa postura de quem aceita, de quem quer essa nova chance. Abre os braços assim, abrindo, porque aí você abre o peito, ó. O coração está aqui. Você abre o coração para Deus, você abre as portas do seu coração para Deus entrar e te dar esse novo rumo na vida, essa nova direção, esse novo princípio, essa nova chance. Eu abro as portas do meu coração,
te dou livre acesso, Senhor. Cantemos, eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Te dou livre acesso. Mais uma vez, eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Baixinho agora, vamos lá, com calma, vai. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou. Agora você vai falar com as suas palavras. Senhor, você diga isso agora, se você quer. Senhor, eu abro as portas do meu coração. Vai dizendo para Jesus, vai dizendo para Deus: eu abro, Senhor. Eu abro as portas do meu coração para essa nova chance que o Senhor quer me dar. Eu não quero mais, Senhor, carregar esse peso. Eu não quero mais, Senhor, carregar essa angústia do passado. Eu não quero mais colocar a culpa dos problemas da minha vida nas outras pessoas. Eu abro, Senhor, as portas do meu coração para o que Tu tens para mim, Senhor. Porque o que Tu tens para mim é o melhor para mim, Senhor. Eu tenho medo, sim, Senhor, do que vai acontecer, mas eu me abandono. Eu renuncio a esse medo e eu me abandono nos Teus braços. Porque o que Tu tens para mim é o melhor para mim. Por isso eu canto: eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, realizas prodígios. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Mais uma vez, bem bonito, força. Pois com teu braço forte, do chão. A palavra que me vinha quando nós começamos a cantar e a rezar é a palavra culpa. Culpa. E a imagem de uma pessoa carregando um saco grande, pesado. Essas culpas dentro desse saco, lembranças, situações que
muitas vezes impediam essa pessoa de caminhar, de dar passos largos na direção de Deus, de caminhar de forma livre nessa estrada que o próprio Jesus convida você a caminhar. Mas a partir da palavra que nos liberta, essa pessoa arriava esse saco com essas culpas, deixava para trás e seguia. Agora, de forma leve, tranquila. Não se culpe mais. Eu não sei o que você viveu, o que veio à sua lembrança enquanto Denis ia falando de perdão. Não sei o que você viveu, mas se no seu coração existe esse sentimento de culpa, nem mesmo em relação às pessoas não, o Senhor coloca no meu coração que é em relação a você mesmo, a você se culpar. Você se culpa, você se maltrata e isso é um peso dentro do seu coração que traz até mesmo tristeza. Uma tristeza profunda, uma angústia, um aperto dentro do peito. O Senhor, pela palavra proclamada, pela escuta da palavra, está te dando essa chance e dizendo para você: não se culpe mais, não se culpe, seja livre, não se culpe, seja livre. Coloca a mão no coração e nessa suavidade agradeçamos a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado pela nova chance que o Senhor me dá hoje. Senhor. Obrigado pelo recomeço, Senhor. Obrigada, Eu te agradeço, Senhor. Jesus. Obrigado porque o Senhor me dá um novo caminho, um novo princípio, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Ele que é Filho de Deus. Obrigada, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.